Em busca de outra atividade para realizarmos nosso projeto, fomos atrás de alguma atividade circense, pois, segundo Duprá, para uma educação física que tenha pressuposto básico a diversidade, proporcionando a maior variedade de movimentos e ações corporais, e enriquecendo assim o repertório motor e cultural. É extremamente importante fazer aqui algumas ressalvas para se trabalhar a arte circense no âmbito educacional. Pensando a educação física escolar como uma disciplina generalista, lúdica, que tem como requisito primordial a vivência. Portanto, escolhemos o monociclo porque tanto para o grupo como para a aprendiz, trata-se de uma atividade nova, possuindo um alto nível de complexidade, desenvolvendo capacidades motoras como o equilíbrio e a coordenação. Trabalhamos com uma menina de faixa etária de 13 anos, que, segundo Galahu, é o período de tempo que constitui o que conhecemos como adolescência, e é afetado tanto pela biologia como pela cultura. Segundo o mesmo, nessa idade acontece um aumento da habilidade cognitiva, e as experiências ampliadas tornam o indivíduo capaz de tomar decisões sobre fatores inerentes à tarefa, época para se refinar as habilidades mais complexas. Iniciamos nosso projeto através da anamnese de forma lúdica, onde houve uma troca de conhecimento do grupo com o aprendiz, descobrindo assim que ela nunca visitou o circo. Logo, o monociclo torna-se uma experiência nova. Descobrimos também que ela não sabia andar de bicicleta, em virtude de um trauma que ela sofreu aos 10 anos de idade, vendo sua irmã sofrer uma queda e lesionando o punho. Após isso, seu pai tentou ensiná-la, mas devido a esse bloqueio, ela não conseguia e não se arriscava, pois assim como Cesário diz, emoções negativas tendem a produzir efeitos fisiológicos e sentimentais indesejáveis para o organismo. Como efeito, o indivíduo procura evitar essas emoções. A região do cérebro responsável por armazenar memórias emocionais, atuando de modo associativo, fazendo comparações das situações atuais com as situações passadas, é a amígdala. Através de nossos estudos, optamos por trabalhar pelo método de resolução de problemas, pois, segundo Soares e Pinto, é preciso fazer com que os alunos tornem-se pessoas capazes de enfrentar situações diferentes dentro de contextos diversificados, que façam com que eles busquem aprender novos conhecimentos e habilidades. Só assim estarão melhor preparados para adaptar-se às mudanças culturais, tecnológicas e profissionais do novo milênio. Dentro desta metodologia, nosso papel como professor foi de incentivar e facilitar o processo da nossa aprendiz, tornando um ambiente de cooperação, de busca, de exploração e descoberta. Porém, nos deparamos em uma situação onde o ambiente influenciou de uma forma negativa, reforçando o medo que já existia. Fisiologicamente, esse medo está relacionado com o sistema neuroendócrino, que, segundo Powers, são ambos os sistemas trabalhando em conjunto para manter a homeostasia e o termo resposta neuroendócrina, provocando uma reação em cadeia no cérebro que tem como início um estímulo de estresse e termina com a liberação de compostos químicos. Esta reação ocorre devido ao sistema nervoso simpático, que ainda, segundo Powers, é responsável pela aceleração dos batimentos cardíacos, pelo aumento da pressão arterial, concentração de açúcar no sangue e pela ativação do metabolismo geral do corpo, liberando o hormônio adrenalina, que é um dos responsáveis pelos fortes estímulos emocionais, gerando um nível intenso de fadiga em curto período de tempo em nossa aprendiz. Na percepção para estimulá-la, entramos em um consenso de trabalhar através da prática randômica, que, segundo Rezende, é feita de maneira generalizada, tarefas diversas, misturadas, mas com objetivo definido. Tendo em vista que nosso papel é o de facilitar a aprendizagem, optamos por utilizar poucos feedbacks extrínsecos, visual e verbal, para não ocorrer uma dependência da aprendiz e não gerar uma sobrecarga de informações. Assim,
na maior parte do processo, foi utilizado o feedback intrínseco, onde Schmidt, Apud Cunha, diz que é a informação fornecida como uma consequência natural da realização de uma ação. Todos os aspectos dos movimentos intrínsecos à tarefa podem ser percebidos mais ou menos diretamente, sem métodos ou aparelhos, ou seja, através de órgãos sensoriais e proprioceptivos. Podemos observar em todo o processo de nosso aprendiz que ela desenvolve algumas capacidades como o equilíbrio, a coordenação e o ritmo, que, segundo Laban, é o elemento essencial de tudo que vive. Desde que a vida tem caráter contínuo, o ritmo também é contínuo. Sendo assim, podemos dizer que o ritmo é uma capacidade, pois ele é inato a todas as pessoas e desenvolve no decorrer da vida, pois, segundo Galahu, o desenvolvimento é um processo contínuo que se inicia na concepção e cessa com a morte. Ainda na concepção de ritmo, podemos dizer que este é uma forma de expressão, pois, segundo Barros, os movimentos naturais, livres e espontâneos, inerentes, naturalmente ligados à pessoa, exprimem um certo ritmo, e são conhecidos como movimentos de expressão espontânea. Segundo a revista Nova Escola, do ponto de vista corporal, a dança é uma forma de integração e expressão individual e coletiva. Exercitam-se a atenção, percepção e a colaboração entre os integrantes do grupo. Assim, concluímos que houve aprendizagem. E nesse processo, percebemos que apesar dela não saber andar de bicicleta, já havia tido um contato. Portanto, houve transferência neutra, que, segundo McGill, ocorre quando a experiência com uma habilidade não afeta o desempenho da habilidade num novo contexto, ou na aprendizagem de uma nova habilidade. Constamos que também houve maturação em nosso aprendiz, que, segundo Galahu, refere-se às mudanças qualitativas que capacitam o organismo a progredir para níveis mais altos de funcionamento. É geneticamente determinada e resiste à influência do meio ambiente. No momento em que ela começa a se arriscar mais, chegando a ter várias quedas e assim perdendo o medo, tornando claro seu momento de maturação. Apesar do curto prazo para realizarmos o projeto, o mais importante não foi o tempo gasto para resolver o problema ou alcançar a resposta final, mas sim o processo.